Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e bom, hoje eu gostaria de falar os pontos fortes do segundo reinado. Então isso inclui também pontos fortes do imperador Dom Pedro II. Bom, esse tema veio à baila porque muitas pessoas começaram o processo de canonização de Dom Pedro II sem avisar a gente. Então quando a gente estava numa live sobre a novela da Globo lá, Os Tempos do Imperador, teve uns senhores que ficaram muito bravos porque eu falei que Dom Pedro II era um bonachão, porque o Pedro II muitas vezes se comportou que nem um bosta. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra que eles entendam também as razões do meu comentário. Porque eu não é que eu ache ele um péssimo imperador. Ele só tem problemas cruciais ao longo do seu reinado, mas não que ele não tenha feito coisas absurdamente boas para o Brasil. Provavelmente o melhor governante que ele já teve, mas também por uma função até psicológica que ele operou no imaginário popular do país. Então é isso que eu gostaria de expor aqui. Me desculpa, eu só queria fazer esse adendo aqui no começo porque eu fico imaginando. O título daquele vídeo é analisando o novo anime da Globo. Eu imagino, porque quem ficou bravo com isso é só uns senhorzinhos, tá? Tipo, os caras não, acho que eles não entendem muito bem sarcasmo, essas coisas. Então não sei se eles entenderam que era um título irônico. Eu só imagino um senhor na sua casa assim, mexendo no Zap Zap, passa no vídeo chamado Analisando o novo anime da Globo e clica pra assistir. E o tempo inteiro era eu macaqueando, tratando a novela como se fosse um anime. Então mas antes de a gente ir direto pro tema, eu gostaria de lembrar vocês a nossa editora Pátria Nova, a editora da Ação Orleanista, está cada vez com mais lançamentos. Então temos aqui a Pátria Nova. Nós temos aqui Ideias que Marcham no Silêncio, que inclusive estamos fazendo leitura comentada no canal Prosa Nova Imperial. Se inscrevam lá para vocês acompanharem a gente lendo esse livro aqui. E esse mês teve Organização Profissional e Representação de Classes, Corporativismo, de Paim Vieira. Então, inclusive o corporativismo tinha uma promoção que quem comprasse até dia 10 de agosto recebia de grátis o Pátria Nova. Mas atualmente, se você comprá-lo, R$50 mais frete grátis, você vai ganhar uns mimos, incluindo um pôster do Papa. Ficou muito bonito. Mas enfim, quer ter o seu? Entre em contato com as nossas redes sociais, @orleanismo, ou entra direto em contato com o número do Zap da nossa editora, que é este aqui. Bom, agora então, sem mais delongas, vamos aos primeiros pontos. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar as duas coisas mais, vamos dizer assim, menos interessantes, porque elas são menos complexas e consequentemente eu tendo a dar menos importância, que é muito daquela coisa de tiazona do Facebook, sabe? Você sabia que o Império era sei lá o que, sabe? Essas coisas que já são meio manjadas. Então todo esse negócio de o Brasil e a Marinha, a economia, esses argumentos muito tiozão do Zap, eu não vou ficar usando aqui não, porque já tá saturado isso. Muitas coisas ali não tem fonte, muitas coisas ali estão erradas. Então eu tentei selecionar algumas coisas que eu acho mais relevantes e mais pertinentes e que são mais palpáveis e importantes para o país mesmo. Tipo, o que importa para o Brasil hoje, quanto o Brasil tinha de PIB no final do segundo reinado, sabe? Isso não é uma coisa que impacta necessariamente a realidade agora. Então eu resolvi pegar outras coisas que eu acho que são mais palpáveis e interessantes de se analisar. O primeiro ponto são duas áreas, vamos dizer assim, que muitas vezes caem na boca dos tiozão do Zap, mas às vezes não é analisada com a devida profundidade. Em primeiro ponto, a diplomacia, e eu vou já ligá-la também com a questão, que são outros dois pontos, que é a ciência e a formação de nomes no segundo reinado. Então o que eu tô querendo dizer? Primeiro ponto, a diplomacia. O Brasil tinha um eixo diplomático muito bem posto. Tem um livro excelente, obrigatório para todo e qualquer monarquista e também nacionalista, que é o Ilusão Americana de Eduardo Prado, onde ele faz um catálogo pontuando todas as vezes que os americanos, os Estados Unidos, foram uma desgraça para o continente, para o mundo, e como esse povo é nojento e podre. Então eu sei que tem muito neocon no movimento, tipo, ai meu Deus, eu queria tanto ser igual aos Estados Unidos. Bom, é obrigatória essa leitura. Eduardo Prado foi um grande monarquista ali do século XIX e
ele mesmo já no período republicano começou a fazer estudos de caso muito importantes sobre vassalagem na América do Sul e América Central perante os Estados Unidos. E ali ele dá todas as coordenadas de como o Brasil se comportava quanto império e como ele estava se comportando como república, já abrindo margens para o Brasil virar o que é hoje esse quintal dos Estados Unidos sem autonomia nenhuma. Enquanto no império a gente tem outra posição do Brasil. Primeiro ponto, um eixo diplomático fortíssimo, ou seja, ou era a imposição do Brasil, você aceita, ou então vai aceitar do mesmo jeito. Então, o jeito que o Brasil defendia seus interesses na América Latina era completamente diferente do que a gente vê hoje. A gente pode ver a forma como o Brasil destituía governos na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, à torta e à direita, e basicamente interferia na cara dura a qualquer nação sul-americana que pudesse vir a intervir nos seus interesses regionais. Após a Guerra do Paraguai mesmo, o Brasil se fixou como a maior potência militar do continente sul-americano, e os Estados Unidos não tinha como cantar muito de gala pra cima da gente por conta da seriedade a qual o país passava e as perspectivas de futuro, basicamente. Isso vale lembrar também que o Império Americano ainda não era o que é hoje, né? Tipo, não é uma potência hegemônica mundial, sabe? Então, isso tudo foi no século XIX. Os Estados Unidos tinham passado por Guerra Civil Americana e esboçavam uma exaustão bem grande desde aquele momento. Há quem diga também, né, que os Estados Unidos, do jeito que ele foi concebido na Constituição, morreu depois da Guerra Civil Americana. Então, assim, as perspectivas para os Estados Unidos na época não eram muito boas, enquanto o Brasil conseguia arregimentar diplomaticamente o Brasil no cenário das nações. Tanto é que muita gente cita, né, a questão Christie, né, que é questão Christine, que é quando o Brasil vence a Inglaterra num conflito diplomático. Não vou ficar dando muitos detalhes sobre isso, mas basicamente a Inglaterra estava confiscando, talvez seria essa a nomenclatura correta, navios brasileiros, e o Brasil retrucou na mesma moeda, e a Inglaterra ameaçou tentar baixar nossa bola, e o Pedrão falou: retruca aí, vamos ver se ela tem coragem mesmo. E foi nessa aí um grande conflito, o famoso Thunderful Watch do século XIX. Dom Pedro foi o primeiro homem brasileiro a receber o óculos escuros do mito. Então, diplomaticamente, inegavelmente, o Brasil estava muito bem. Mas não é só essa análise rasa que eu gostaria de passar da diplomacia, porque isso está muito ligado também com a formação de nomes e a forma como o estudo era visto pelo imperador Dom Pedro II. Então, a ciência também é uma coisa que acho que todo mundo já está cansado de saber, né? Que ele era amigo de um monte de cientista, financiava um monte de cientista, foi o primeiro homem a falar no telefone com aquela experiência do Alexandre Graham Bell. O Brasil foi o segundo país das Américas a ter linhas telefônicas. Então, assim, era um homem que ele, mesmo naquele momento que não era necessariamente uma coisa que todos os monarcas do mundo estavam fazendo, ele era um dos poucos que estava vendo que a tecnologia seria o futuro. Desde casos óbvios, como esse que ele literalmente financiou mesmo a existência do telefone, e o Brasil acabou sendo pioneiro nisso. O apoio que ele deu à industrialização por parte de Mauá, troca da energia a gás, né? Cuidado que ele tinha com a criação de uma malha ferroviária. Então, assim, essa coisa, eu diria que, para aqueles que são fãs do Japão, que Dom Pedro II foi o Meiji brasileiro. Lógico que não nas mesmas proporções, mas se a gente tivesse que ditar um nome, e visto a época com que ele estava seguindo esses padrões mundiais muito à frente de muitos países, Dom Pedro II realmente tinha essa visão modernizadora de país, e não no sentido de modernidade politicamente que a gente usa aqui, mas meramente no sentido de avanço científico. Então ele era um homem muito visionário nessa questão de infraestrutura para o Brasil e a importância dessas tecnologias. E como isso faria o Brasil ser um país grande, ele devia ser um país altamente científico. Então isso, cara, é absurdo que como realmente Dom Pedro II estava dando uma importância muito grande para isso ali na metade do século XIX, sabe? Isso foi muito antes do que eu disse do próprio Meiji, muito antes da Alemanha despontar como um império e ter um grande surto industrial, tecnológico, etc. Muito antes de tudo isso, Dom Pedro II já olhava para isso e falava: cara, isso aqui ainda vai se desenvolver muito e vai ser essencial que o Brasil seja na vanguarda desse processo tecnológico. E, bom, a gente não foi mantido isso, né? Então a gente foi meio que lesado, principalmente por conta da República do Café com Leite, os atrasos da escravidão. Mas é legal que a gente tenha
esse momento em que o imperador era de fato pioneiro e o Brasil tendo destaque em alguma coisa no mundo, sabe? A gente ter, tipo, top monarcas do século no nosso país. Então isso é muito bom, mas isso se encaixa também com a formação de nomes. Então Dom Pedro II ele sabia que a importância era ter tecnologia, ter quadros técnicos, ter estadistas para construir um Brasil grande para esse momento que viria. Um fato auxiliar aqui que eu até estava esquecendo é a questão dos balões, muito utilizado na Guerra do Paraguai. Como bem sabem, está tendo um documentário da ação e produção sobre a Guerra do Paraguai. Então eu fiquei estudando por um bom tempo essa questão dos balões e a importância que Pedro dava para os balões na Guerra do Paraguai. E realmente é muito interessante você ver como ele sabia que aquilo ali ia ser uma engenhosidade no futuro. Ele acreditava que os balões, tanto de observação como para você viajar mesmo, eu esqueci o nome correto do balão, aquela que tem a esfera, o formato de uma bola de futebol americano, esqueci o nome desse negócio. Mas enfim, ele sabia que isso ia se desenvolver para alguma coisa, ia servir para algo mais além de observação. Porque a Guerra do Paraguai teve um investimento muito relevante em balões para você verificar a geografia, o território inimigo, as posições inimigas, e isso deu uma vantagem absurda para o Brasil lutando contra o Paraguai. Então ele não chegou a ver, infelizmente, Santos Dumont conseguindo criar o 14 bis, coisa que a Isabel viu e ajudou muito. Ela levava almoço lá para Santos Dumont e tudo mais, mas ele não viu isso. Mas ele já sabia ali na década de 60 que isso ia acontecer, não necessariamente um avião, mas que essa tecnologia aérea iria se desenvolver em breve, e ele já tinha umas intenções de desenvolvimento, vamos dizer, de uma força aérea, sabe? Ele sabia que isso no futuro seria necessário. Isso é muito legal de analisar, cara, o cuidado que ele tinha com essas coisas e como ele conseguiu ser assertivo em analisar as tecnologias para o seu tempo. Mas voltando ao ponto de que para ele, para a nação ser grande, precisava criar nomes de renome, nomes técnicos, quadros técnicos para o Brasil conseguir utilizar ao máximo suas instituições e a tecnologia que ele poderia vir a ter. Então, nesse sentido de formação, o segundo reinado, e aí a gente volta para aquela ideia romântica de que o imperador queria ser um professor, ele conseguiu realmente criar a maior geração de estadistas que o Brasil já teve. Então, e é muito triste porque ele não pôde recolher com todos os louros os frutos que ele plantou, cara. Isso aí é um negócio revoltante, porque ele começa a dar muita atenção quando ele já tá lá pra 1850, assim, ele já vê que é necessário criar nomes técnicos para o Brasil. Então ele já começa a financiar nomes culturais, nomes científicos, nomes em todas as áreas. A maior parte das vezes, eu nem digo nem muitas das vezes, a maior parte das vezes com dinheiro do bolso, daquilo que era o salário dele, bancava esses estudantes na Europa, que nem a primeira médica do Brasil, Carlos Gomes mesmo, o maior musicista, pintores, enfim, ele deu um cuidado geral, e aí surgem diplomatas, surgem engenheiros, surgem, cara, classes políticas durante o seu reinado. Surgem nomes ou por clara consequência de suas ações ou por consequência dos seus projetos para a educação. Então, se eu não me engano, foi Rui Barbosa ou Joaquim Nabuco, não consigo me recordar agora, mas após a proclamação da República, e começa a dar tudo errado com o acerrilhamento, né? A economia entrando no declínio, a inflação galopante e, assim, o país está quebrado basicamente logo em 2 anos de República. É dito que o que a República precisa, se ela nasce com a maior geração de estadistas que esse país já viu, se eles não são capazes de fazer esse projeto republicano dar certo, quem é que vai fazer? E cara, isso é absurdamente verdade. Você pega desde como o Rebouças tinha projetos de saneamento básico, de malha ferroviária para o Brasil, de interligar todo o Brasil. Cara, os projetos de Rebouças e os irmãos Rebouças como um todo foram estadistas absurdos. A classe política ali do segundo reinado, porque que acontece? Ele começa a criar as bases de educação para criação dessa grande aristocracia de fato brasileira, principalmente no começo, uns 1850, 60,
para criar esses nomes. Então os frutos claros desses nomes começam a despontar ali na década de 70, 80 e 90 do século XIX. Então foi bem no final do segundo reinado, e é por isso que quando você começa a ler sobre o final do segundo reinado, você fala, caraca, quanta gente absurda vivendo no mesmo período, sabe? Sei lá, você pega qualquer outro período, você consegue ver nomes de pessoas com renome e tudo mais, mas não tantas atuando ativamente na vida pública e sendo marcadas como quase que heróis nacionais, sabe? Você pega ali o Luiz Gama, você pega Barão do Rio Branco, que foi formado pelo Império e foi um baita diplomata essencial para o Brasil. Você pega o próprio Joaquim Nabuco, você pega os irmãos Rebouças, você pega o Patrocínio como um grande jornalista e formador de opinião. Cara, você pega, tem muita gente importante e assim que até hoje você não tem mais aquela geração de intelectuais, de estadistas, de compositores, de pintores, cara, em todas as áreas que a gente possa imaginar. Não que a base do Império tivesse muito bem findada, tipo, tinha educação para todos, ó, analfabetismo sendo erradicado. Não é isso, e se você vê alguém falando isso, isso aí é pura romantização. Mas é meio óbvio que se faz uma coisa de cada vez. Então, para que você tenha um projeto de nação assertivos, que deem certo, você precisa de uma aristocracia boa que consiga pensar e praticar as soluções definitivas para o Brasil. Então Dom Pedro II sabia esses passos de não dar um passo maior que a perna, sabe? Tipo, acabou, vou erradicar o analfabetismo e a extrema pobreza do Brasil. Mas cadê os nomes, cadê os quadros para você fazer isso? Então ele sabia disso, então ele preparou toda uma elite brasileira em todos os quadros da sociedade. Pelo menos um nome em cada quadro das ciências humanas, no sentido de seres humanos, menos tudo aquilo que a gente conhece. Ele criou um quadro para cada coisa dessa, desde a cultura da arte até matemática, biologia, medicina, advogados, muitos advogados, para que no terceiro reinado de Isabel ela tivesse nomes capacitados para poder fazer essas reformas estruturantes. Isso eu acho que é um acerto absurdo do Império, se não o maior deles, porque tem outro aqui que eu também vou comentar que é de igual relevância. Então o terceiro reinado tinha um entusiasmo muito válido com ele pela tendência da própria princesa Isabel, de como ela encarou o processo abolicionista por uma perspectiva católica, por uma perspectiva cristã, e que não visava fechar ali o processo da abolição na abolição em si, mas propriamente criar as bases para um Brasil moderno e industrial, para um Brasil institucionalmente mais bem colocado e com uma identidade mais bem firmada. Então ela tinha os nomes, o único problema é que nesse meio do caminho não foi possível se livrar da corja do latifúndio, não deu para exterminar essa raça maldita a tempo. Tanto é que deu tempo de eles conseguirem dar um golpe de estado, porque a abolição veio. Então assim, é muito triste você pensar que o Brasil deu errado por culpa de um monte de fazendeiro corno. Então mas enfim, vamos pro próximo tópico, que eu acho que esse aqui já ficou muito claro. E dá até uma tristeza você pensar nisso, que o Brasil não teve uma era Meiji total por culpa da desgraça de fazendeiro, bicho. Aqui entra o meu segundo ponto. Eu citei 3 ali, né, que era cuidado com a ciência, cuidado com a formação e a diplomacia, mas todos eles têm uma mesma base, que é essa preocupação em formar uma elite por parte de Dom Pedro II. Então eu considero tudo aquilo ali um ponto só, acho que por ter uma mesma matriz. Agora o segundo ponto aqui, justamente a identidade tripartite. O Brasil, ele nasce como um país luso-tupi, então os portugueses que aqui vinham, eles se indializavam muito forte, não tinha essa coisa de que o índio se europeizou, como diria Gilberto Freire. Foi o contrário, foi o europeu que se indializou, porque ele chegava aqui, ele se vestia que nem índio, começava a construir ferramentas igual a dos indígenas, começava a comer igual indígena, a andar igual indígena, a sentar igual indígena. Cara, ele virou o indígena, não foi o contrário. Isso eu acho que é inquestionável. E a política, todos os lugares que a colonização deu certo, foi de fato com base, principalmente quando a gente começa a olhar para o Pernambuco, Bahia, essas coisas, a gente vê que foi com base em alianças entre tribos nativas, principalmente tupis que ficavam na costa, com os portugueses. E os tupis mesmo já tinham noções
de civilização, não civilização, mas não eram nômades, sabe? Isso já era uma coisa bastante expressiva. Eles já plantavam batata, já comiam em cuia, já teciam. Apesar de não terem uma ideia de estruturação em civilização, já era mais fácil você construir um diálogo ali. Então a política de colonização, inclusive já desmentindo a fanfic do genocídio indígena, não era humanamente possível fazer um genocídio indígena, porque Portugal não tinha nem 1 milhão de habitantes, imagina para mandar para cá. Então vocês imaginam que o processo de colonização teve que ser para quem joga RPG aí, na base do carisma LOL, você mandar o papo, fazer aliança, ficar brode, casório, matrimônio, é essa a base. Inclusive a igreja, ela muito privilegiou esse processo de você constituir matrimônio e criar vilas, assentamentos, para você poder colonizar essas terras. Não dá para você fazer isso na base do chumbo, diferentemente dos protestantes, né? Os protestantes diziam que os nativos não tinham alma, enquanto a igreja católica dizia que você precisava salvar a alma desses indígenas. Então fica aí a crítica social foda, hein? Mas o ponto central é que de longe os casórios, os matrimônios eram favorecidos pela coroa portuguesa como a brasileira. Isso tem amplo registro, tanto ainda quanto o Brasil pertencente a Portugal, quanto depois independente, que o próprio Bonifácio escreve um livro dedicado aos índios bravos, onde ele diz que o casório entre as 3 raças, e aí inclui-se o africano, deveria ser por todas as vias favorecido, porque essa seria a nossa base social para, vamos assim, superar problemas estruturais à base, porque se a gente mantivesse uma posição segregacionista, isso teria consequências sociais absurdas. Hoje a gente vê aí o Black Lives Matter, né? Mas, graças a Deus, o Brasil não tem quem consiga defender que é africano, que é europeu ou índio. A não ser que seja um belo do imbecil ou engajado em um movimento negro ou supremacista branco. Mas ambos são igualmente débil mentais, então tanto faz. Mas enfim, nacional-pardismo vive. E então essa era a base, assim, da colonização brasileira desde o princípio, e depois passou a ser a base pós-independência para a gente poder continuar assentando todo o território. Porque o Brasil é muito grande, tinha pouca pessoa, então tinha áreas ainda, até hoje, na Amazônia mesmo tem áreas que a gente não sabe que tem, sabe? Então, nossa, tem uma criança gritando, filha da mãe. Mas, enfim, até quebrou meu raciocínio. No segundo reinado, esta questão ganha palco, principalmente, também ligado até com o ponto anterior, com a formação de uma elite artística, com a formação de uma elite intelectual. Muito foi trabalhado, a pedido inclusive de Dom Pedro II, ele favorecia muito isso, inclusive com financiamento público, a criação e a romantização, não no sentido negativo, tá? O romantismo estava em voga, então era uma coisa comum e era uma expressão da arte. A romantização da fundação da raça brasileira sendo tripartite, ou seja, sendo composta pelas 3 raças fundantes. Então você vai ver comumente em várias obras, seja músicas, livros, enfim, em diversas mídias diferentes, sendo retratado o europeu como aquele que trouxe a fé para o povo brasileiro, a verdadeira salvação, que foi a Santa Igreja Católica, enquanto o nativo, ele era aquele que era ligado com a natureza, mas além disso, ele era destemido, era corajoso, era bravo, enquanto o negro, ele era resiliente, ele era forte e ele era amável, era de espírito nobre. Então você vai ter inclusive reflexos disso ao longo de todo o século XX também, só vai começar a ter um revisionismo histórico para tentar criar uma luta de classes no Brasil ali depois da segunda metade do século XX, mas inclusive Arlindo Veiga dos Santos, que é o nosso grande patrono, fundador da Ação Imperial Pátria Novista, mas nosso mentor intelectual da Ação Alienista, ele tem novelas nesse sentido e que ele valoriza essas 3 raças como fundantes do Brasil e a junção delas como a criação do mestiço, a raça brasileira. Então, apesar dessa característica da fundação tripartite do Brasil estar assim, desde a colonização junto conosco, inicialmente tupis e portugueses, e depois veio ser acrescentado a característica africana, mas sempre foi uma coisa exaltada, só que no segundo reinado tem um peso diferente,
porque a partir da metade do Segundo Reinado começa a entrar em voga no mundo inteiro, nas academias científicas, a eugenia. A eugenia era muito bem vista e tinha muitos expoentes. Por exemplo, a Associação de Médicos no Brasil era altamente eugenista. Então assim, era uma força muito forte dentro de classes de renome. Então profissionais liberais, a maior parte das vezes, eram quase todos eugenistas. Então você ter culhão de incentivar a criação de uma identidade nacional tripartite em um momento que a burguesia é toda eugenista, e você soma isso que a elite econômica era escravocrata e o imperador também era abertamente abolicionista, era realmente uma posição de coragem fazer isso, porque seria muito mais cômodo ele só abraçar as teses escravistas, as teses eugenistas, e ele não fez isso. Isso foi muito importante porque ele não só não fez, como incentivou e criou. Isso está no imaginário até hoje do nosso povo, né? De que o Brasil é uma raça tripartite, as três partes fundantes são muito importantes para a gente. Então ele conseguiu fixar isso realmente como uma característica da identidade nacional. A nossa raça é a raça mestiça. E indiscutivelmente, se existe algum divisionistas, se a luta de classes tenta vigorar em nosso país segundo uma visão racial, o brasileiro não tem muitos problemas em descer a porrada nesses cornos que tentam dividir e segregar a nação, porque a gente tem esse histórico, a gente tem essa boa imagem de que nós somos um povo mestiço, nós somos um povo fundado, advindo dessas três raças. Então foi um trabalho muito bem feito, financiando o estudo de vários artistas, ajudando amplamente a se fixar essa corrente da fundação da raça brasileira, e isso é uma importância crucial para toda a história do Brasil e que a gente vê até hoje. Justamente o porquê que o movimento negro brasileiro, depois que ele começou a se vender para os Yankees, para os americanos, tentando replicar suas teses divisionistas, fracassou miseravelmente. Então, em contrapartida, a Frente Negra Brasileira, por exemplo, tinha assim edifícios com escolas oficiais, inclusive com prestígio do próprio Estado brasileiro, falando: cara, essa ação aqui é muito boa, vocês estão conseguindo educar uma porrada de gente aqui, as suas salas de aulas, de música, etc. E tudo isso a Frente Negra só fez porque rejeitava a mentalidade marxista que vigorava à época, inclusive rejeitava a ponto de ter milícia para bater em comunista, base de guarda negra, meu amigo, e ela partia muito dessa cosmovisão nacionalista de identidade brasileira. Para quem não sabe, caso tenha ficado perdido esse meu último comentário, a Guarda Negra foi o primeiro movimento negro organizado do Brasil no século XX, fundado por Arlindo Veiga dos Santos. Então, recomendo a todos estudarem um pouquinho mais sobre a Frente Negra Brasileira, que é um baita movimento muito bom. E bom, como eu disse, eu não consigo pesar qual dos dois é mais importante, mas no sentido de identidade nacional, esse segundo fator, o acerto que Dom Pedro II fez aqui, é essencial, porque é ali que se funda, de fato, formalmente, se fixa com a bênção do Estado brasileiro, que a identidade do Brasil é mestiço. E mesmo a República, que durante pelo menos 60, 70 anos foi abertamente eugenista, foi abertamente contra, tentando sabotar o povo negro e mestiço brasileiro de maneira institucional, não conseguiu desfazer o legado da raça tripartite brasileira. Então, para todo mundo aí que é republicano, vai ter que mamar sim um país de raça pardinha mestiça, e foda-se, graças a nosso querido Pedrão. Esse aí é um dos pontos que eu mais gosto do Brasil e é o nosso ponto de fundação. Então assim, tem que ter muito nacionalista, muitos grupos que apontam: ah, o Brasil sempre foi colônia de banqueiro e tudo mais. Todo país tem seus problemas, o Império estava longe de ser perfeito, tinha sim uma elite política maçônica, nojenta, muito escravocratas dominando o poder econômico. A gente começa a ver os eugenistas já existiam mesmo no Segundo Império. A gente tem uma porrada de problemas, mas independente de todos eles, o Segundo Reinado e a fundação do Império Brasileiro se caracteriza pela fundação da cidadania, da ideia de brasileiro mesmo, de maneira oficial. A formação, vamos dizer assim, oficial do exército na Guerra do Paraguai, a formação legítima e oficial também da raça e da etnia brasileira. Então todas as bases importantes para a formação e a ideia de povo propriamente dito
nasceu com o Império, independente de todos os seus erros. Não dá pra negá-lo, não dá pra diminuí-lo, porque a sua importância para nós como brasileiros foi absurda. Então, se você se diz nacionalista, mas critica a torto e a direita e não percebe aquilo que é mais fundamental no Segundo Império, bom, você é burro. Mas enfim, tem mais um ponto ainda. O Império também, quer dizer, o Império não, o Imperador tinha uma coisa muito legal que fugia às suas noções. Uma crítica que eu sempre faço, que é que eu fiz e a veiarada ficou, ai meu Deus, você não pode falar assim de Dom Pedro II, foi porque eu falei que Dom Pedro II era um bundão, um bosta. E por que eu falei isso? Porque ele era um imperador de um país de extensão continental, um país que nasceu sobre uma santa missa, um país... Meu amigo, terra de Veracruz. Imagina você ser imperador disso aqui, você ser um homem ligado com as ciências, você é o Shed, você é foda pra caralho, e você vira e fala, ah, veja, se eu pudesse eu seria... Fica se, sabe, pagando pedágio pra essa mentalidade iluminista da época de, ai não, mas veja bem as ciências, ai não, mas eu não vou governar, eu tenho que ser democrático, sabe? Puta visão de bunda mole. Então assim, mesmo o imperador tendo essa... E assim, também cabe aqui mais um parênteses. Eu não acho que ele fazia isso porque ele acordou iluminado e foi assim. Ele foi educar, o pai dele abandonou ele, a mãe dele morreu e ele foi educado por políticos. Então criaram um imperador na corrente. Então eles educaram ele para que ele pensasse assim mesmo, para que... Pô, que você sabe o que acontece quando a educação é dada por político, né? Então não espanta, e eu não acho que seja totalmente culpa dele ele pensar assim. Provavelmente a educação dele foi gestada para ele não se impor perante o poder democrático dos parlamentares da época. Então eu acho que isso aí é um déficit muito mais da educação que ele teve do que propriamente, vamos assim, responsabilidade dele propriamente. Mas enfim, é interessante que mesmo ele tendo toda essa mentalidade, que foi um problema, que se ele tivesse de fato tido mãos de ferro, ele teria apoio. Porque o que acontece? Mesmo ele sendo assim, o povo não sabia que ele era assim. Para o povo, o que se tinha era o rosto do imperador completamente vinculado e não era possível se desvincular a pessoa do imperador da ideia da pátria. A pátria era o imperador era a pátria. Então, ninguém conhecia assim a personalidade dele. Todo mundo imaginava que ele era um senhor, que ele era sábio, que ele era o imperador. Então, assim, ele era o imperador. Não tem essa coisa de que, ai, será que eu gosto muito do imperador porque ele é democrático? Não. O que se tinha em torno da imagem do Pedro II era um personalismo mesmo. Todo mundo... Você quer apoiar quem? O parlamento ou o imperador? O imperador. Não tinha dúvidas relacionadas a isso. Tanto que depois de, sei lá, 30 anos que a república foi proclamada, tinha gente no campo ainda chegava e perguntava, e aí, como é que tá o imperador? Tá entendendo? Então, isso se personifica também com as taxas de aprovação de Dom Pedro II, em contraste com qualquer outra instituição, sabe? O imperador e a princesa Isabel tinham índices de aprovação absurdos. Então era um símbolo nacional que independia da personalidade dele. Então isso é algo bom, nem tanto para Dom Pedro II. Eu digo que essa é uma característica boa do povo brasileiro, que o povo não tinha qualquer esperança em instituições como o Senado, como Câmara dos Deputados, sabe? Ai, as instituições... Não. Nós confiamos no poder natural, no poder hereditário, no imperador. A gente não sabe exatamente qual é a personalidade dele, mas nós, por instinto, por, sabe, sociedade, damos a nossa confiança ao imperador. Foda-se essa cambada de imbecil que está no parlamento. Então isso eu acho que é um outro ponto do segundo reinado que é muito bom, porque Dom Pedro II foi o homem que por mais tempo reinou o Brasil. Então a forma como ele impactou o nosso imaginário e a forma como o homem da época não conseguia desvincular a imagem do imperador do Brasil é uma coisa muito, muito boa. E assim, você começa a ver isso em Canudos mesmo, apesar de tentarem dizer que Canudos era sebastianista, distorcem claramente o ímpeto, porque Antônio Conselheiro fala e cita Dom Pedro II tanto em discursos como em canções típicas de Canudos.
Então assim, ele não era nenhum maluco nesse sentido em que ele tentou vender pra você. E ali se dá pra ver justamente como essa figura do imperador impera no imaginário, independente de como ele era de fato. Então, como diria Monteiro Lobato, o imperador era literalmente a luz do vale, independente de como era a sua persona nas miudezas, o que importava era como o povo via o imperador. Então eu acho que isso é outro fator muito legal que foi construído no segundo reinado, e é isso que a gente precisa restaurar, que eu acho que é base fundamental para um regime orgânico vigorar, independente de como as instituições estejam. A gente pode ter uma monarquia liberal que seja, mas enquanto o povo cagar e andar para as instituições e apoiar o imperador, ainda é possível de manter o país limpo, o país saudável, sabe? Bom, agora sim, terminando aqui. Se você gostou desse vídeo aqui, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se não for inscrito ainda, se inscrevam aí no canal. Lembrando vocês novamente, Clube do Livro da Ação Orleanista, comprem lá, tá bonitão. E deixa aí seu comentário, o comentário é bastante importante para fazer esse vídeo ter engajamento, para chegar em mais pessoas, tá bom? Então deixa aí o que você achou do vídeo, se quiser colocar o seu ponto também do que foi mais legal no Império, na sua opinião, o que foi mais importante. Se quiser agregar algumas informações, alguma correção também aí, que eu fiz esse vídeo aqui sem roteiro, fui falando, então posso ter cometido algumas gafes. Então, enfim, comenta aí para ajudar o algoritmo e compartilhe nas suas redes sociais, grupo de zap, essas coisas assim, tá bom? É isso aí e nos vemos no próximo vídeo.